Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Vos fala o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus abre está me expressando em minha fala, nessa porventura tarde de terça-feira. Qual que eu estou aqui no meu canal do Facebook para fazer mais uma live para abençoar os ouvintes, as pessoas, os compradores e as ovelhas que têm entrado aí no meu canal do Facebook. Também prestar minha gratidão viva e eterna pelo Santo de Israel, pelo Espírito vivo, pelo grande Consolador, por graciosa, santa, digna, viva, gritante e verdadeira oportunidade que Ele teve concedido na tarde de terça-feira, aqui de dezembro de 2025. Que Deus possa abençoar todos que vão entrar na live de forma precisa, viva, gritante e santa, a todos que vão participar nesta tarde desta live. Quero começar aqui a minha live falando um pouquinho sobre o nosso tema oportuno e oportuno, para que nós podemos entender. Eu vou estar tratando hoje a live aqui no meu Facebook, nesta tarde, sobre o tema que foi incumbido a mim de ser expressado e falado, que é simplesmente: você sabe qual é a diferença entre hebreus, israelita e judeus? Ponto. Qual é a diferença entre esses três para a glória do Senhor Jesus Cristo? Só que hoje eu vou falar sobre os israelitas. Ponto. Eu quero começar minha live aqui falando um pouquinho dos israelitas, para que nós podemos ter um intento a entendimento pleno desta palavra. Iremos falar. A promessa de Deus feita a Abraão só se realizou se ele tivesse um filho para dar continuidade à aliança. Ponto. Abraão era casado com Sarai, que no caso foi trocado o nome por Sara. Esta era Estéria. Essa era Estéria. Estéreo ou estéria. Como os dois já estavam numa idade avançada, ela sugeriu que ele tivesse um filho com sua escrava Agar. Agar era escrava de Sara. Abraão teve um filho com Agar e a deu o nome de Ismael. Com o passar do tempo, Deus fez com que Sara engravidasse, dando à luz a Isaac. Ponto. Com o passar do tempo, houve um conflito entre Sara e Agar, e convivência entre as duas se tornou impossível. Como Agar era escrava de Abraão, ele mandou que ela fosse embora e deu parte de seus bens a ela e a seu filho Ismael. Deus é Ismael. De Ismael surgiu os ismaelitas, que mais tarde, por conta dos conflitos, deu origem a vários povos na região da Mesopotâmia. O filho de Abraão com sua esposa Sara. Sara. Isaac recebeu a bênção de primogênito, o que culturalmente representou herdeiro herdou os bens e o direito de ter continuidade à genealogia de seu pai. Isaac casou-se com Rebeca. Ela ficou grávida e deu à luz a 2 meninos. O primeiro recebeu o nome de Esaú. Logo em seguida nasceu Jacó, que segurava o calcanhar do irmão. Dentro da tradição, como era de costume, o pai teve ao seu
teve a sua preparação uma comida para que ele comesse na presença do Senhor, viu? E enquanto ele comia, daria a sua bênção a Esaú, viu? Sua mãe ouviu Rebeca, sua mãe Rebeca ouviu os dois conversando e mandou que Jacó fosse no rebanho e buscasse 2 cabritos para que ele preparasse uma comida para seu pai vivo. Como Isaac enxergava pouco, daria a bênção. Jacó, pensando ser Esaú. Jacó fez como sua mãe ordenou. Isaac o abençoou, com bênção de primogênito. Ponto. Aí descendo. Em Pinal, depois de peleja com um anjo durante toda a noite, Jacó conseguiu a bênção de Deus e teve seu nome mudado para Israel, pois lutou com Deus, Jacó, e teve 12 filhos, um dos seus filhos, José, foi vendido por seus irmãos para uma caravana de mercadores no deserto e acabou chegando no Egito como escravo, futuramente, como a providência de Deus chegou ao posto de governador. Houve grande fome naquela região. Jacó e seus filhos tiveram que ir para o Egito em busca de alimentos. Lá eles reencontraram José, que os perdoou. No Egito, os descendentes dos filhos de Jacó formarão tribos, que ficaram conhecidas como as tribos de Israel. No deserto, ao se referir ao povo hebreu por conta do patriarca Jacó, eles passaram a ser chamados com mais frequência de israelitas. Ponto. Então, nós podemos ver que essa passagem que eu acabei de ler para vocês sobre a história da promessa de Deus na vida de Abraão, na vida de Sara. Sabemos que Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idades. E a idade chega para todos. E no caso de Sara e no caso de Abraão, a idade chegou. E Sara, por causa da idade, não poderia ter filhos mais, porque até então a idade não era compatível para que ela possa parir ou ter um filho chamado Isaac. Então Sara disse: deita com uma das minhas empregadas, que é Agar. Abraão deita com Agar, e quando deita com Agar, nasce Ismael. Só que a promessa não foi feita para Ismael. Ismael é filho de uma mulher egípcia, adoradora de deuses mitológicos do Egito. E Agar, ela porventura teve Ismael com Abraão, e Abraão comandava os, porventura, conhecedores como que no caso Abraão, teve esse filho e ele comandava Ismael, surgiu os ismaelitas. Então, Ismael comandava os ismaelitas, que através de Ismael surgia os ismaelitas. Então, com Ismael, no caso que é filho de Abraão junto com Agar, que é uma mulher egípcia, adoradora de deuses mitológicos do Egito, nasce Ismael, como eu disse, e através de Ismael nasce este povo, os ismaelitas, que foi governado por Ismael. Ismael teve uma grande descendência porque Deus prometeu
ele viraste frecheiro, começou, porventura, a trabalhar com flechas e até mesmo fazer, porventura, flecha. Ele vira um guerreiro, um frecheiro. E Deus o exalta também. Deus tem misericórdia e abençoa a vida de Ismael junto com Agar. Porque Deus vê a tristeza do coração de Agar e vê também o que estava no coração, que é a tristeza em seus olhos, em seu rosto, em seu coração. E Deus se manifesta de forma gloriosa, porque o anjo fala com ela. Não fique assim, que Deus também abençoará você. Que Deus olhou e teve misericórdia e abençoou. No caso de Sara, a promessa passou longo tempo e Deus começou a cumprir. Deus cumpre a promessa que ele faz a Abraão, que daria para ele um primogênito. E aqui no começo você pode ver, a promessa de Deus feita a Abraão só se podia realizar se ele tivesse um filho para dar continuidade à aliança. Ponto. O Abraão era casado com Sarai, que no caso Sara, que o nome é trocado. Então nós podemos entender que essa promessa poderia continuar se Abraão tivesse um filho com Sara, né? Que no caso Sarai, mas bota Sara, porque o nome foi trocado. Assim como Abraão foi trocado para Abraão, e assim como Sarai foi trocado para Sara, nós sabemos disso. Vamos lá. E com isso, propriamente, nós sabemos que essa promessa que Deus ele fez para Abraão para ter um primogênito, que é o primeiro. O primogênito é o primeiro, mais velho, aquele que é nascido, em primeiro lugar, para que possa, porventura, desfrutar e ter aquilo que o pai tem, muito mais do que o pai. Então, só poderia se cumprir essa promessa através de quem? Simples, notoriamente, do filho de Abraão com Sara, que é a sua primeira esposa. Então, biblicamente falando, os anos foram passando e Abraão talvez não deu muita importância para aquilo que Deus falou com ele, que daria um filho para Sara. E Sara também já estava de idade avançada, Abraão também já estava com a idade avançada, e ele teve um filho com a empregada que simplesmente trabalhava para Sara. E com isso nasce Ismael. O tempo passa e aí Deus cumpre a promessa que ele faz. A promessa que ele faz que nasceria o primogênito de Abraão, que é Isaque, que é o primogênito. E esse primogênito que nasce, Deus se manifesta de forma gloriosa e poderosa e tudo que Abraão tem, ele terá. Porque a promessa continuou com Isaque. Então você pode ver que Deus é um Deus de promessa e um Deus de aliança. Se Deus ele falou algo para alguém, se Deus ele falou algo para a sua vida, se Deus ele disse algo para você, Deus não é homem para que possa inventar o que ele fala, mas sim cumprir o que ele diz. Porque quando Deus ele promete, pode passar meses, dias, anos, pode passar 2, 3, 4, 5 anos. Quando Deus ele promete alguma coisa para alguma pessoa, ele cumpre essa promessa. Porque Deus não tem feitio de falar e não cumprir. Deus não tem feitio de prometer e não determinar. Deus não tem feitio de falar algo para uma pessoa, fazer e cumprir aquela pessoa de dádivas, né? Bênçãos e promessas, né? Coletivas ao longo do tempo, que Deus promete e Deus não vai cumprir. Se foi Deus que falou de fato, cumprirá como Deus falou. Então, tudo que Deus promete, Deus cumpre. Então, na vida de Abraão, não foi diferente. Deus ele prometeu que daria para Abraão. E Deus cumpriu o que ele deu para Abraão. Então, assim é com muitas pessoas e com muitas causas e com muitas vidas. Sabemos que promessas são coisas coletivas que Deus nos promete. Isso aí, coisas que Deus promete, Deus ele cumpre. Se está no desígnio da vontade dele, ele vai realizar e vai dar. A promessa nunca cai por terra. É impossível as profecias de Deus, quando Deus usa um profeta verdadeiro, que fala e aquilo que fala cumpre, é impossível a palavra do Espírito Santo que está sobre a boca do profeta, proferindo palavras, que é uma profecia proferida em palavras, e uma visão que ele dá naquela hora, de mostrar o que ele quer mostrar, é impossível que essa promessa caia por terra. É impossível essa promessa não se cumprir, porque Deus é um Deus de promessa. E é a promessa que ele faz para aqueles que confiam nele, é a promessa, porventura, da salvação. No caso de Abraão,
Deus quis o abençoar com o primogênito, até mesmo para dar seguimento, né, simplesmente a colocativa, né, sobre a vida e sobre aquilo que Deus tinha na vida de Abraão. Então, Deus queria abençoar Abraão com o primogênito, mas Abraão escuta a sua esposa, que era Sara, e Sara manda ele deitar com a sua empregada, né, que é a sua serviçai, né, que a serviçai simplesmente empregada, que é Gaifa, né, empregada é Gaifa, né, no Velho Testamento, ele deita com a sua empregada Gaifa e tem Ismael, né? Não era para ser assim, mas como foi, ok, né? Mas a promessa de Deus que Deus prometeu para Sara não deixou de cumprir. Mais tarde, mais lá na frente, Deus cumpriu o que Deus prometeu para quem? Para Sara e para Abraão, que daria o primogênito para simplesmente Abraão. Então, agora não quer dizer que Ismael nasceu primeiro de outro ventre, de outra mulher, de outro ventre que não seja de Sara, que Ismael é o filho da promessa e o primogênito. Não é negativo e não senhor e não senhora. Porque até então a promessa que Deus fez foi para Sara. Porque se Ismael nascesse do ventre de Sara, Ismael seria o primogênito de fato, porque seria o primeiro filho de Sara com Abraão. Mas não foi. Simplesmente Abraão possuiu a Gaifa, que é empregada, né? E quando possuiu ela, ela engravida de Abraão, e simplesmente quando ela engravida e dá a luz do menino, né? E porventura simplesmente sabemos que esta palavra é verdade, porque quando Deus fala H engravida de Abraão, né? Então a promessa não podia se cumprir em H, porque até então H não é descendência de Israel e nem H não faz parte, né, da promessa. H simplesmente é uma mulher egípcia, é uma mulher que não tem nada a ver com o povo ali, né, adoradora de outros deuses mitológicos, outras formas de tradução de ser adorado, né, porventura Anubis, Fá, esses deuses aí, do sol e o deus dos mortos. Agora, a promessa poderia se cumprir se nascesse no ventre de quem? De Sara. Mas como não aconteceu isso, como isso não aconteceu, então não tem como a gente simplesmente deixar, né, levar por contos, mas não o que a Bíblia está dizendo de fato, né? Então a promessa foi feita para Sara e foi feita para Abraão, que Deus daria Isaac como seu primogênito que nasceria. E tudo que Abraão teria, Isaac teria. Para mim, Isaac teve muito mais que Abraão, porque Deus honrou Isaac de forma gloriosa. Foi Isaac que fez, porventura, um concerto entre eles e os filisteus, né? Ele faz um concerto entre eles, né, e os filisteus nas campinas dos filisteus. Então, nós podemos entender essa parte, né? E agora eu vou entrar aqui para que você entenda essa coletiva, né, de textos bíblicos sobre Isaac e Abraão, e também H e Ismael. Tem algo que eu quero deixar para a sua vida aqui, para que nós podemos entrar no intento de conhecimento, né? As três promessas de Deus a Abraão. Vamos lá. Qual foi as 3 promessas que Deus falou para Abraão? Simples. Vamos lá. Abraão foi fiel a Deus, vírgula. Por isso, vírgula, foi muito abençoado, ponto. Mas as maiorias bênçãos, as maioria das bênçãos foram as promessas que Deus fez para Abraão, ponto. A Bíblia mostra como Deus cumpriu essas promessas, 2 pontos. Deus cumpre. Número 1 ponto. Muitos descendentes. Deus prometeu que Abraão teria muitos descendentes. Não poucos, mas muitos descendentes. Abraão e Sara eram muito idosos e não podia ter filhos, mas Deus prometeu que ainda teria um filho, ponto. Esse filho teria muitos descendentes, vírgula, que se tornaria uma grande nação. Gênesis capítulo 15, versículo 4, ênfase ao versículo 5, ponto.
Quando Abraão tinha 100 anos, Sara deu à luz a Isaac. Olha aí, quando tinha 100 anos de idade. 100 anos. 100 anos de idade. 100 anos, vírgula. Sara deu à luz a Isaac, ponto. Os descendentes de Isaac se tornaram nação de Israel, vírgula, que existe até hoje, é muito numerosa, ponto. Então você pode ver que é muito numerosa. Aí iremos descer. Além dos descendentes naturais, vírgula, Abraão também tem muitos descendentes espirituais, ponto. Todos que creem em Jesus são filhos de Abraão, vírgula, porque Abraão foi salvo por crer em Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 16, ênfase ao versículo 17. Ponto. Por isso, vírgula, Abraão é conhecido como o pai da fé, ponto. Olha só que maravilha. Aí descemos, número 2, ponto. Uma terra para morar. Uma terra. Primeira promessa cumpriu, agora é a segunda promessa. Vai cumprir uma terra para morar. Deus prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra aonde ele morou. Como estrangeiros, Gênesis, capítulo 15, versículo 18, ênfase ao versículo 21. Ponto. Abraão morou o resto da sua vida em tendas, mais 400 anos depois, os israelitas conquistaram o território de Canaã, que se tornou os pais de Israel, ponto. Aí descemos. Abraão não recebeu apenas uma herança física, ponto. Ele também recebeu uma herança eterna. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 8, versículo 11, ponto. O céu é a verdadeira casa de Abraão e de todos que crêem em Jesus. Ponto de exclamação ou de interrogação. Podemos ver agora. Promessa número 3 que Deus prometeu a Abraão. Quando Deus fala tudo com. Vamos lá. Promessa número 3 que Deus prometeu a Abraão. Uma bênção para todos os povos. Olha aí. Essa foi a maioria promessa que Deus fez a Abraão. Ser uma bênção para todos os povos. Gênesis, capítulo 12, versículo 2, ênfase ao versículo 3. Versículo 3, tá? 3. Ponto. Através dos descendentes de Abraão, Deus revelou seu plano para salvar o mundo, ponto. Jesus, o Salvador do mundo, era descendente de Abraão, ponto. Ele veio para salvar todas as pessoas do pecado, ponto. Sua morte e ressurreição, ressurreto de Deus Pai, né? Abençoou pessoas em todo o mundo até hoje, ponto de exclamação. Bem? Aí podemos descer. Abraão não viu o cumprimento dessas três promessas, mas ele creu em Deus, ponto. Ele já foi abençoado por conhecer essas promessas e sabe o que Deus as iria cumprir. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. As promessas de Deus para Abraão não foram uma bênção só para ele, são uma bênção para todos nós. Ponto de exclamação
Está aí. Então você pode ver que a promessa que Deus fez a Abraão, Deus cumpriu. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Deus não vai falar uma coisa por falar. Deus não vai prometer por prometer. Deus não vai dizer por dizer. Deus fala com propósito. Deus fala com objetivo. Deus não fala na raiz somente por falar. Ele fala porque tem objetivo para falar. Ele fala porque ele quer falar. Quando ele quer falar, acabou. Quem vai segurar? Ninguém pode segurar. Então, Deus, quando ele fala, ele faz acontecer. Quando Deus tem projeto, promessa, Deus cumpre o que ele fala. Então, você pode ver. Abraão, foi. Abraão, fosse, pai, exultou por ver meu pai. Quer dizer, exaltou por ver meu dia, e vi-o, e alegrou-se. Quer dizer, Jesus deixou bem claro, Abraão viu a minha vinda e Abraão se alegrou pelo que ele viu. Abraão viu a vinda do Filho do Homem, que é o que? Jesus. Abraão viu, ele viu e se alegrou quando ele viu. Quando Abraão viu a vinda do Filho do Homem, terrena, Jesus como homem terreno, humano, ele se alegrou. Ele viu e se alegrou com a vinda do Messias. Então, todos os textos que eu te dei aqui, para que você possa entender, é cumprimento que Deus fala e Deus cumpre. Se foi Deus que falou para você, ele vai cumprir. Se é Deus de fato, ele vai cumprir. Eu não estou dizendo de lari-lari, nem presepada, e nem coisas que não têm nada a ver com Bíblia e nada a ver com o que Deus falar. Promessas que não têm fundamento, colocativas, base, colocações não têm nada a ver com Deus. Então nós temos que entender, Deus não pode cumprir o que Deus não fala. Tem muita gente querendo que Deus cumpra uma coisa que Deus não falou. O que foi que Deus falou para Jeremias? Jeremias capítulo 1, versículo 1, descendo em diante. Ele fala bem claro para Jeremias. Jeremias, eu velo com a minha palavra para com quê? Para que cumpre. Eu tenho compromisso com o que eu falo. Coisas que Deus não falou, Deus não tem obrigação de cumprir. Tem muita gente aí querendo que Deus cumpra uma coisa que Deus não tem nada a ver. Deus não falou. Deus não tem responsabilidade com aquilo que ele não fala. Deus não tem nada a ver com aquilo que ele não disse. Deus ele cumpre o que ele promete, o que ele faz, uma consequência. Bênção, promessa, dádivas, são tudo complemento da Bíblia que ele quer abençoar. Se ele abençoar bem, quer abençoar bem. Quando ele quer, ele faz e acabou. Ninguém pode impedir, ninguém pode segurá-lo. Então, quando ele quer, quando ele executa, eu não digo essas reveladuras que não têm fundamento. Eu digo quando Deus usa um profeta de verdade. Um profeta que Deus usa. Eu sei que Deus usa quem ele quer. Usar quem Deus quer não quer dizer que Deus habita na pessoa. Nós temos que entender isso aí. Deus usa qualquer um. Ele pode usar qualquer um. Agora, o Espírito Santo fazer morada na pessoa, a pessoa tem diferenças. A pessoa tem fruto do Espírito, tem mudança de caráter e tem uma vida exemplar em Deus. Tem vida no altar. Usar por usar, ele usa quem ele quer. Se está no meio da rua, ele quer falar, ele toma qualquer um, a boca de qualquer um, ele vai, tu mesmo e usa, e pronto, falou, Deus falou. Pronto, Deus está falado. Agora, não quer dizer que essa pessoa que é usada, ela é cheia, não. Usar é uma coisa, o Espírito Santo fazer morada é outra. Ter caráter, fruto do Espírito, ter os frutos da sua vida do Espírito Santo é diferente. Existem algumas mudanças, existem algumas transformações. Então, nós temos que entender que essa promessa de Deus ele cumpriu. Não interessa a idade, não interessa a forma, não interessa como. Quando Deus promete, Deus ele cumpre. A forma de Deus agir é dele. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. Ele sabe como agir, ele sabe como fazer e ele sabe como operar. Então, Deus ele fez na vida de Abraão. E Abraão viu a vinda do Messias. Ele viu a vinda do Messias, que era o Messias. Ele viu a vinda do Messias. Então, ele viu a vinda do Messias e se alegrou. Porque sabia que no futuro próximo, Jesus nasceria. Na matéria humana, como homem. Para sofrer, para pregar, para anunciar,
para trazer a mensagem ao coração do homem e para ressuscitar o ressurreto de Deus. Então, nós temos que entender. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Né? Então, ele não pode morrer mais nunca. É imortal e não pode mais descer. Amém? Então é isso. Aí vamos entender aqui. Né? Falamos também sobre Esaú e Jacó. Né? Falamos também de Esaú e Jacó. E falamos também de Rebeca. Né? E falamos sobre aquilo que nós poderemos entender. Eu vou ler de novo aqui para que você que está chegando. Né? Rebeca, vírgula, ela ficou grávida e deu à luz 2 meninos. Vírgula, e o primeiro nasceu e recebeu o nome de Esaú. Vírgula. Logo seguinte nasceu Jacó. Então você pode ver que aqui nós estamos falando também de Rebeca, no caso Rebeca, e falamos da gravidez de Rebeca, que deu à luz ao primeiro, que recebeu o nome de Esaú, e o segundo recebeu o nome de Jacó. Né? Então podemos entender. Né? Então, o pai de Jacó é Isaac. Né? Então, no caso é Isaac, porque foi Isaac que casou com Rebeca. Né? Isaac casou com Rebeca. Isaac casou-se com Rebeca. Então, Isaac é o pai de Jacó. Né? E Abraão é o vô de Jacó e o vô de Ismael. Perdão, Jacó, né? Ismael é o pai, né? Não, Isaac, Isaac é o pai de Jacó. E se Isaac é o pai de Jacó, Abraão é vô de Jacó. Né? Então, para que nós podemos entender. Né? Então, está aí para que nós podemos entender essa fala. Vamos falar um pouco de Rebeca e um pouco de Jacó, Ismael, né? Perdão, Esaú, né? Jacó e Esaú. E eu tenho algo aqui que eu quero trazer para você sobre Esaú, né? Que sobre o primeiro, né? A primigenitude, né? Na colocativa, para que nós podemos entender essa questão. Tem algo que eu quero trazer para a sua vida? Para que você entenda. Olha só, para você entender. Gênesis capítulo 25, versículo por caridade 26, afirma que Esaú nasceu antes de Jacó. Bom, vírgula, que saiu segurando o calcanhar. Ó, é terrível, né? O calcanhar de seu irmão mais velho, como se estivesse tentando puxar Esaú de volta ao útero para que ele pudesse ser o primogênito. Estou vendo, né? Então você pode ver que até no ventre teve briga. Você pode ver que até no ventre teve briga. Aí podemos descer aqui mais um pouquinho. Qual parte do primogênito Esaú, segundo o filho, segurava ao nascer? Ponto de interrogação. De acordo com Alt, primogênitos são destronados quando um segundo filho nasce. E isso pode ter uma influência durante sobre eles. Ponto. Desde a hipótese de Edes, a influência da ordem de nascimento sobre o desenvolvimento da personalidade tornou-se uma questão controversa e psicológica. Ponto. Aí podemos entender. Aonde fala do nascimento de Jacó? Ponto de interrogação. Gênesis, capítulo 25, versículo 26. Depois, nasceu o irmão, ponto e vírgula. Segurava com a mãe, com calcanhar de Esaú. Esaú, ponto e vírgula. Esaú. Por isso, chamava Jacó, ponto. Era Isaac,
de 70 anos, quando Rebeca olhou e deu à luz e ponto. Então você pode ver que ele era de 70 anos. 70 anos de idade. Será que é muito? Será que era muito? Então você pode ver aí, né? Nessa contagem. Para que nós podemos entender. Agora vamos para a explicação. Né? Vamos para a explicação, para que nós podemos entender a fonte. Né? A explicação. Aí vamos à explicação. Explicação. Aí podemos entender. Aí podemos, vamos lá descer. Vamos lá. Aí podemos ver aqui sobre Esaú, que a explicação notória e verdadeira sobre Esmaú está sendo colocativo. Né? Explicação. Qual é a explicação para Gênesis capítulo 25, capítulo 25, versículo 23, Gênesis capítulo 25, versículo 23, ênfase ao versículo 26, ponto de interrogação. Diz assim: Deus respondeu à indação de Rebeca. A indação é oração. Deus responde à indagação. A indagação é oração respondida de Rebeca. E diz a ela que a tubalícia indicava que seus 2 filhos dentro deles se tornarão 2 nações, um ponto. O filho mais novo, sua nação seria mais forte do que o mais velho, ponto. Então você pode ver que a Bíblia não está mentindo em nenhum momento, mas sim falando a verdade para quem quer. Então fala do nascimento, né? O nascimento. E esse nascimento é uma colocativa. Aí vamos dizer, no ventre de Rebeca estava Esaú e Jacó. Ponto. O primeiro a nascer foi Esaú. O primeiro a nascer foi Esaú. Esaú é o primeiro, que no caso é o primogênito. Ponto. Jacó veio depois. Jacó é o segundo. Mas Jacó queria nascer primeiro para ser o mais velho. Toma o quê? A primogenitura, que é o primeiro mais velho. Então você pode ver, veio depois, agarrando o calcanhar do irmão, vírgula. Daí a origem do seu nome, vírgula, que é hebraico significado, aquele que segura o calcanhar, ou aquele que suplantar. Ponto. Então você pode ver que dentro dessa explicação e dentro desse texto, quem nasceu primeiro foi Esaú. Esaú é o primeiro filho de Jacó. Perdão. Esaú é o primeiro filho, né? Porventura. Então, o primeiro filho que ele teve, porque Rebeca casou com Isaac. Então, o primeiro filho de Isaac com Rebeca foi quem? Esaú. Esaú foi o primeiro filho, né? Porventura de Rebeca, que é o mais velho. E o segundo filho foi Jacó. Então, para nós poder entender. Agora eu quero que você entenda este vocabulário aqui, para que nós podemos entender, né, sobre essa colocativa qual que eu quero trazer para a vossa vida em Cristo Jesus, né? Para que nós podemos entender essa base. Agora vamos na Bíblia, né? O que a Bíblia diz de fato, né? Desse texto, né? Vai falar bem assim. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 25, também tem resposta para nós, para que nós podemos entender esta resposta gritante e verdadeira, para que nós podemos entrar no consenso, né, sobre esta palavra.
Gênesis, capítulo 25. Vou abrir a Bíblia aqui rapidinho. Gênesis, capítulo 25. Por caridade divina, versículo 26. Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25 e o versículo 26. Diz assim: o nascimento de Esaú e Jacó. Primogênito Esaú, Jacó agarrou o calcanhar. No 26. Vírgula. Depois, vírgula, saiu o seu irmão, vírgula, agarrando sua mãe ao calcanhar de Esaú. Ponto e vírgula. Por isso, vírgula, se chamou seu nome Jacó. Olha aí. Nasceu agarrado. Ponto. O cara já queria pular primeiro. É terrível. Até no ventre para nascer tem briga. É mole uma coisa dessa? É, só Deus. Ponto. Era Isaac, da idade de 70 anos, quando os gerou. Ponto. Isaac tinha 70 anos de idade, 70 anos de idade, quando teve Esaú e Jacó como filho, casado com Rebeca. Então você pode ver que não é conversa minha, está na Bíblia, está nas Escrituras. E eu mostrei e está aqui o texto. Gênesis capítulo 25, versículo 26, está na Bíblia. Então, biblicamente falando, é essa aí a descendência. Entendeu? A briga foi tão forte que desde o ventre da mãe, ele agarrou o calcanhar para ser o primogênito. Quer dizer, ele queria que Esaú nascesse segundo e ele queria passar na frente de Esaú e nascer primeiro, que é Jacó. Olha a briga, olha a confusão. Até no ventre, papari tem briga. É mole uma coisa dessa? Para você ver como é que é. Para você ver como é que é. Então, daí a gente tira a base colocativa que até lá dentro teve briga para quem vai nascer primeiro e quem vai ser o primogênito. Só que o primogênito é Esaú. E o segundo que ficou foi quem? Jacó. Ele queria ser primeiro. Né? Mas aí não tinha como. Então, para você ver, eu não estou deixando o texto vazio, mas estou te dando uma colocativa para que você entenda essa expressão colocativa, como eu expliquei para você aqui, como também falei para você sobre o nascimento. Aí podemos descer aqui para que nós entendamos. Quem veio antes de Jacó? Ponto de interrogação. Abraão foi pai de Isaque, vírgula. Isaque foi pai de Jacó, vírgula. E Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Bom, Judá foi pai de Perez e de Zera. E a mãe deles foi Tamar. Ponto. Perez foi pai de Esnor, que foi pai de Arão. Ponto. Arão foi pai de Aminadab, e foi pai de Nazon, que foi pai de Salomar, ponto. Salomar. Aí, para você entender. Bem? Eu deixo para você esta parte, qual que eu trouxe para que tu possa entender aqui nesta live. Então, Deus abençoe ambos de forma gloriosa.
né? Jacó foi trapaceiro, e Deus trocou o nome, botou o nome de Israel, aquele que ninguém danava, aquele que ninguém dava nada, Deus exaltou, o nome foi trocado para Israel, Deus abençoou de forma gloriosa, de forma gritante, né? Verdadeira e digna, de forma única e poderosa, de forma que Deus queria abençoar. Então, Deus é um Deus abençoador, que quer abençoar, Deus vai abençoar. E para que você possa. E o filho da velhice de Jacó foi José. José foi o filho da velhice de Jacó. Jacó já estava velho, e aí teve quem? José, que foi governador do Egito, segundo as Escrituras Sagradas. Agora vamos falar sobre israelitas. Eu tenho algo para te dar aqui sobre os israelitas, para que eu possa mudar a folha e nós partir para outra página, né, das Escrituras Sagradas. Vamos lá. Qual é o significado do termo israelita? Ponto. Vamos descer aqui. Israelita é um termo que pode se referir aos antigos habitantes de Isaac, habitantes de Israel, descendentes das 12 tribos, ao povo de Israel no sentido bíblico. No sentido bíblico e ético, no português moderno, pode ser usado como sinônimo de israelense, ou israelense, um cidadão do moderno Estado de Israel, independentemente da religião ou ética, sendo um retificou para que nascer lá, ao lado de judeus, arábios e outros estudos de Israel, interpretamente da religião ou ética, segundo um gentili para que nasceu lá, ao lado de judeus, árabes e outros pontos. Era um texto histórico bíblico, 2 pontos. Vamos descendo para que nós podemos entender. Povo de Canaã, 2 pontos. Os israelitas eram confederação. Os israelitas eram uma confederação de tribos que habitava em região de Canaã, antes da formulação de reinos unificados, sendo descendentes de Jacó, que recebeu o nome de Israel, ponto. Distinção de Judá, distinção de judeus, hebreus, 2 pontos. O termo israelita é mais antigo, enquanto judeus se refere mais especificamente aos descendentes da tribo de Judá e por estações, ao povo reino de Judá, e hebreu. Era um termo mais geral para antigos povos semita. Ponto. No texto moderno israelense, 2 pontos. Cidadão de Israel, 2 pontos. Um israelense é qualquer pessoa que tem a nacionalidade do Estado de Israel, incluindo judeus, arábios e muçulmanos e cristãos, drucos e outros grupos, ponto. Uso no Brasil, 2 pontos. O uso no Brasil, 2 pontos. No português do Brasil, israelita é frequentemente usado para se referir tendo ao povo antigo quando a religião judaica quando israelense e o gentificou para o cidadão dos pais atuais. Ponto. Em resumo, israelita é um termo modificado que abrange uma herança ético-religiosa antiga, por vezes, a
cidadania contemporânea do estudo de Israel, do Estado de Israel, vírgula. Embora israelitas seja mais preciso para gentificar moderno, ponto. Então você pode ver, né? O que seria israelita, ponto de interrogação? Israelita se refere à religião judaica, ou o povo de Israel, no sentido bíblico, ponto. Os israelitas foram uma confederação de tribos, vírgula, das 12 tribos de Israel, vírgula, de línguas semática, vírgula, que habitava uma parte de Canaã, ponto. Os israelitas são a ética da qual os judeus e os samaritanos modernos traz a sua ancestralidade, ponto. Terceiro, o que significa ser israelita, ponto de interrogação. Aí descemos. Um israelita, um israelense, em hebraico, dois pontos, Shelé Akar, ponto e vírgula, romanizar, que no caso quer dizer romaniza, dois pontos, Israel, Israel, vírgula, pluk, ponto, Israelem, é um cidadão do moderno Estado de Israel, vírgula, interpretamente da sua origem étnica ou crendo religioso, ponto. O Estado de Israel compreendeu principalmente judeus, árabes, muçulmanos e cristãos, assim como drusos, e circancianos e outros, ponto, para você entender. Bem? Então, eu deixo para você entender o que é né, para você entender qual é o significado do termo israelita. Deixo para você o que é israelita, o termo com significado, para você entender. Agora vamos aqui descer mais um pouquinho sobre Judá. Sobre Judá. Então vamos descer aqui sobre Judá para que nós judeus, né? No caso judeus, perdão, judeus, não Judá, judeus. Bom, após escravidão no Egito, é a peregrinação pelo deserto que durou 40 anos, os israelitas finalmente conquistaram a terra de Canaã. Ponto. Josué, o substituto de Moisés, divide o território entre as tribos, depois de um longo período de Israel tornou-se uma monarquia, o primeiro rei que foi escolhido por Deus através do profeta foi Saul, no intento, ele desobedeceu a Deus, que o rejeitou, dando a um jovem chamado Davi o reinado, ponto. Davi, que era um rei guerreiro, participou de várias batalhas contra os inimigos de Israel, unificou o reinado, fazendo a nação crescer, ponto. Salomão sucedeu Davi em seu reinado, a peça de toda sabedoria, Salomão sobrecarregou o povo, quando seu filho Roboão o substituiu, ao povo se reuniu para colocá-lo em pediu para que ele não fosse tão duro com seu pai, ponto. Roboleão
aconselhou-se com os anciões que haviam sido conselheiros de seu pai. Eles sugeriram que ele fosse favorável às reivindicações do povo. Porém, Roboleão não seguiu as suas instruções. Além disso, foi buscar orientações dos mais jovens que havia crescido com ele. Eles disseram que ele deveria mostrar sua autoridade, falando ao povo que, ponto e vírgula, se seu pai Salomão foi duro com eles, ele seria mais duro ainda. Ponto. 3 dias depois, quando Jeroboão e o povo foi falar com Roboão, ele agiu conforme os mais jovens havia aconselhado e disse ao povo que seu reinado colocaria ainda mais carga sobre eles do que deu seu pai. Ponto. O povo de Israel se revoltou e começou a gritar contra a casa de Davi, dizendo, ponto e vírgula, Roboão, vírgula, conseguisse-á foi a separação das tribos do norte, formado o reino de Israel, somente os que moravam nas terras de Judá permaneceram fiéis a Roboão, dando origem ao reino de Judá, o reino do sul. O Judá, o reino do sul, ponto. Aí descemos. Através dos profetas que profetizaram para os dois reinos, Deus advertiu o povo que se ele se afastasse de seus caminhos, seria novamente escravizados, tornando-se cativeiros de outros povos. Ponto. O relato bíblico descreve que os reis do reino do norte não agiram segundo a vontade de Deus, vírgula. Por isso, em 722, o reino foi conquistado e escravizado pelos assírios, os mesmos processo aconteceu com o reino do sul, que foi conquistado logo depois babilônico, alguns estudiosos data 587 a cerca. Ponto. Quanto Jerusalém foi conquistada e um povo foi exilado na Babilônia. Ponto. Mais tarde, os que retornaram do cativeiro com Esdra e Neemias para reconstituir Jerusalém passaram a ser olha aí, passaram a ser chamado de judeus, por conta do local pertence à região a região da Judéia, e também pelo fato da maioria dos que retornaram pertence à tribo de Judá. Ponto. O termo era aplicado apenas aos descendentes de Judá e aos poucos passou a ser utilizado para se referir a todo descendente das tribos de Israel, espalhando-se pelo mundo, ponto. Pelo mundo, ponto. Pelo mundo e ponto. No termo de Moisés, ele foi chamado de hebreu, por conta da sua origem, já no tempo de Jesus, os descendentes de Abraão eram chamados de judeus. Ponto. Por suas origens e hábitos, culturas, Jesus era um judeu. A religião praticada pelos judeus posteriormente passou a ser chamada de judaísmo, por conta de Jesus ser visto por seus seguidores
com o Cristo, Cristo é Messias, vírgula, seus discípulos foram denominados de cristãos, ponto. Embora Moisés seja conhecido como hebreu e Jesus tenha sido um judeu, vírgula, eles são a continuidade de uma mesma aliança feita por Deus com Abraão, vírgula, e ambos foram incumbidos da mesma missão, conduziu as pessoas a Deus e à terra prometida, ponto. A única diferença, vírgula, se podemos mencionar alguma, vírgula, é o que hebreu era habitante de Hebrom, vírgula, e judeus é habitante do reino de Judá, vírgula. Israelita, o habitante do reino de Israel, ponto. Na prática, vírgula, todos os três, um mesmo povo, ponto. Acabou a apostila e acabou esse estudo bíblico. Bem? Então você pode ver que, no final das contas, é tudo o mesmo povo. A prática, vírgula, todos três, um mesmo povo, ponto. Então você pode ver que não há diferença. Não há diferença nenhuma. Que no final das contas são o mesmo povo. Que não há muita diferença. Então, você pode ver o que eu li para você, que tudo isso que eu li para a sua vida é a explicação que eu te dou notória sobre Judá. Agora, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar para a sua vida aqui, judeus, a explicação para que nós podemos encerrar essa live de hoje. Né? Vamos lá. Aí podemos ver aqui. Explicação. Vamos lá. A explicação de judeu. Judeus. Judeus. Judeus são um povo, vírgula, étnico, religioso, com origem no Oriente Médio, vírgula, descendentes dos antigos hebreus, vírgula, que segue o judaísmo, vírgula, uma das religiões monoteístas mais antigas, vírgula, bastante na Torá e na crença em um único Deus, vírgula, único Deus, vírgula, conectados à terra de Israel, vírgula, com uma rica cultura histórica, vírgula, e que se define pela descendência materna ou por convenção religiosa, ponto. Ponto-chave para entender quem são os judeus, dois pontos. Religião, judaísmo. Religião e judaísmo, dois pontos. A fé judaica central-se na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e no Talmud, ensinando a um só Deus e mandamentos éticos, ponto. Ética e povo, dois pontos. São um grupo ético com uma identidade cultural, vírgula, histórica e linguística, compartilhada, vírgula, com variações
com os judeus, as quaresas, sefarititas e Mizraque, ponto. Origem, dois pontos. Descendentes dos israelitas, ou hebreus, que viveram na antiga religião de Canaã, atual Israel, Palestina, ponto. O termo judeu vem do reino de Judá. O termo judeu vem do reino de Judá. Ponto. Identidade, dois pontos. Vamos lá. Alguém e judeu ser, dois pontos. Nasceu de mãe judia, segundo a lei judaica, ponto. Se converteu ao judaísmo por meio de processo formal, achar, ponto. Descendo. Conexão com Israel, dois pontos. Há uma fonte ligação religiosa e emocional com a terra de Israel viva, aonde o estudo de Israel foi fundado em 1948, refletindo a continuidade deste povo. Ponto. Descendo. Diversidades, dois pontos. Nem todo judeu é religioso, ponto e vírgula. Existem judeus ateus, vírgula, mas que mantêm sua identidade ética e cultural, vírgula, um fenômeno chamado anteísmo judaico, ponto. Em resumo, ser judeu envolve uma identidade multifacetada, dois pontos, uma fé, uma ética, uma cultura e uma história de um povo que, pensa da dispensação, e manteve sua identidade ao longo dos séculos, ponto. Então tá aí. Deixei para você tudo sobre judeu e a explicação de judeu. Bem, a origem, para que você possa entender bem o que fala e o que é judeus. Aí eu vou deixar só essa aqui para a sua vida, né? Judeu é um termo que descende de um povo, identidade ética, cultural, religiosa ligada ao judaísmo. Somente isso, para que você entenda. Então tá aí. Deixei tudo para você sobre o judaísmo, sobre os judeus. Deixei todo o relatório na minha live. A live acaba. A live que nós tratamos aqui foi a respeito dessa colocativa que eu acabei de falar para a sua vida. Você sabe qual é a diferença entre hebreus, israelita e judeus? Então tá tudo aí. No final é tudo o mesmo povo, né? Então deixei para tu essa postura aqui que eu encerrei hoje, ó. Essa aqui que eu encerrei hoje. Deixei para você, né? Amanhã não vai ter live aqui no meu canal. Não vai ter live no YouTube, não vai ter live no TikTok, amanhã que é quarta-feira. A live só vai voltar na quinta-feira. Na quinta-feira vai ter live no meu canal do TikTok. Né? No TikTok. Né? Quinta-feira eu estou lá no TikTok a partir das 3 horas da tarde. Quinta-feira, 3 da tarde, Pastor Josué está no TikTok na live. Amém? A live que eu vou fazer é as maiores lições de Jesus. Vou estar no TikTok falando das maiores
Lições de Jesus. A partir das 3 horas da tarde, que é às 15 horas, no TikTok. Amém? Então, deixei para você sobre Salomão, sobre Davi, sobre Roboão, né? Joroão. Então, deixei tudo aí para você explicado, para você entender. Um queria tomar o trono do outro, um foi cruel com o outro, um não tem misericórdia com o outro, né? Se o pai foi, o filho não será, o filho também será. Então, deixei tudo para você. E se você gostou, deixa o joinha, comente aí embaixo e que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Sempre na terra dos viventes, né? Porque é com a sua ajuda que o canal vai crescer e é com você compartilhando, né, com o ok, com o joinha, que o canal vai ter ênfase e crescimento. Claro que primeiramente Deus, mas também a sua ajuda conta muito aqui no canal. Então, que Deus possa abençoar a vossa vida na terra dos viventes, amém? Se gostou da explicação, coloca aí embaixo, né? Coloque. Então, fique à vontade para você estar aí abençoando o canal, né? Com seu like e com joinha. Que Deus abençoe sempre a vossa vida. Cristo, na quinta-feira estou de volta lá no TikTok. E no sábado eu estou lá no meu canal, @Pastor Josué Teologia. Estou no meu canal, né, no sábado, a partir também das 15 horas da tarde. Bem? Então, que Deus abençoe sempre. Saudação de paz, Pastor Josué Shalom Adonai. Que Deus te guarde e uma semana abençoada por Cristo, o Cordeiro de Deus. Bem? Na quinta-feira estou eu lá no meu canal do TikTok. Deus abençoe sempre.